Vamos começar aqui. Hoje, como eu tinha falado no grupo, a ideia é a gente falar um pouquinho do que é o laboratório de coaching. E então aí tem os detalhes que a gente vai passar ponto a ponto. E a gente não quer se deter muito, mas é importante para a gente definir de onde vem essa informação, qual que é a base, quais são os influenciadores do pensamento que a gente está fornecendo hoje para vocês. E depois a gente vai passar para a parte prática, porque em todos os laboratórios a gente quer que seja algo prático, que a gente possa levar para o nosso dia a dia, para a nossa sessão de coaching. E depois a gente vai compartilhar o que a gente aprendeu durante o dia de hoje. Então vou me apresentar aqui bem rapidinho. Eu tenho uma empresa de consultoria e gerenciamento de projetos, alinhamento estratégico e habilidades interpessoais. É uma empresa multinacional, a gente está no Brasil, a gente tem aqui no Peru, nos Estados Unidos e alguns outros países aqui da América Latina. Perdão. E foi aí que eu conheci o coaching, foi através do gerenciamento de projetos, que tinha virado moda. E uma das pessoas que trabalha com a gente, que é o representante da empresa no Brasil, ele é formado em coach, ele é formado na mesma escola que eu me formei. E ele recomendou para mim, ele falou assim, se você quer aprender coaching, vai lá, faz esse curso, porque vale a pena. E aí eu caí no coaching. Então, junto com a Cris, eu sou um cofundador do laboratório de coaching, que ele está pensado para ser mais uma comunidade para coaches, para a gente estar trocando ideias, conhecimento e fazer práticas, oferecer cliente e tudo mais. Então aqui eu sou coach para coach e facilitador dos laboratórios práticos. De forma independente, eu tenho meu serviço de coaching e eu atuo nas áreas de life coaching, relacionamento e sex coaching. Ultimamente, meu enfoque é na parte de relacionamento e na parte de sex coaching. Okay? Ocasionalmente eu pego algumas pessoas de life coaching. E isso serve para mim para marketing, porque, como vocês vão ver hoje, o enfoque que eu tenho, ele é muito mais voltado a pessoas e não a processos. Eu tenho a certificação, então, na área de coaching. Nos Estados Unidos, eles geralmente fazem uma diferenciação entre formação e certificação. A formação é o básico e a certificação é quando você realmente estuda mais a fundo o modelo que a escola propõe ou o formato que a escola oferece. Então, eu tenho a certificação no coaching coativo e também a certificação na parte de gerenciamento de projetos. Sou membro do ICF. O ICF que eu me refiro é a International Coach Federation. Então, para não confundir com a escola que se chama Instituto de Coaching Financeiro. Coaching Financeiro. Essa daí é a escola que a Cris fez a formação dela, que a gente teve um bate-papo aí no grupo. Então, o ICF, ele é uma organização que ela estabelece quais são as boas práticas, digamos assim, do coaching. O que é o coaching, o código de éticas. E ela também certifica pessoas baseadas nas competências que a pessoa apresenta, né? O coach apresenta. Só que ela não fornece cursos. Então, ela é só para acreditação. Eu falo português, espanhol e inglês. E eu misturo muito os três. Então, às vezes, eu vou falar português errado. E é porque eu já estou acostumado ou a falar em espanhol, ou eu vou meter o inglês aí no meio. E quem tiver com dúvida, pode perguntar. Isso, sua vez. Bom, eu não tenho um currículo tão extenso quanto a Emira, assim, né? Esse homem é multitarefa. Mas, assim, eu sou formada em Educação Física, né? Já faz aí alguns 14, 15 anos. E daí acabei me interessando pelo coaching, já faz aí uns 3, 4 anos. Fiz um processo, inclusive, de mudança de carreira, né? Com o coaching, justamente para sair da área pública, de funcionalismo público para o coaching. Então, hoje eu tenho a certificação em coach financeiro, né, pelo Instituto Coach Financeiro do Roberto Navarro, mas ainda eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecimento, então ainda pretendo fazer mais umas 2, 3 formações em outras escolas, justamente para ter o conhecimento da metodologia e aos poucos ir moldando a minha própria metodologia também. E eu e o Emir, a gente acabou se conhecendo dentro de um grupo de coaching,
né? Ele acabou apresentando o Peer Coach, ele já deve ter comentado alguma coisa com vocês em frente ao Peer Coach, né, numa conversa. Não sei se não, a gente vai falar isso posteriormente também. E fazendo o Peer Coach junto, a gente começou a ter um relacionamento mais bacana e trocar umas ideias, e acabamos criando aí o laboratório de coaching, né, pra gente dar uma mudança de visão no coaching aí no Brasil, né? E hoje estou aí, ainda no funcionalismo público e no coach financeiro, mas no máximo uns 6 meses, um ano, eu já pretendo largar o funcionalismo público e ficar só com o coaching mesmo. Muito bem. Manda bala, Emir. Então, antes de começar, no laboratório de coach a gente decidiu que a gente ia ter uma regra. Os demais são todos acordos, mas uma regra é essencial, que é de que ninguém está errado. Então a gente vai falar muito sobre perspectivas. A ideia que a gente quer fortalecer é que cada um de nós temos nossos valores, nossas experiências, nossas crenças, e isso faz com que nós tenhamos uma percepção da realidade diferente. A gente tem uma interpretação do que é a realidade. Então tem aqui essa imagem que eu gosto bastante do rinoceronte, que é pintor. E tudo que ele pinta tem aí o chifre dele, né, do nariz na frente. E é assim, todas as vezes que a gente dá uma opinião sobre algo, a gente está metendo o nosso nariz e está colocando as nossas crenças e nossos valores e quem a gente é. Então tem essa frase de não vemos as coisas como elas são, nós a vemos como somos. Então, a nossa comunicação é uma expressão de quem a gente é. E o convite aqui é que quando vocês forem compartilhar a opinião de vocês não precisam concordar e nem discordar de ninguém. Vocês podem simplesmente falar, ok, eu tenho uma perspectiva diferente. Eu gostaria de fornecer a minha perspectiva. Porque aqui ninguém vai estar errado. Ok? Estamos todos aqui para aprender e acrescentar informação. Então, o laboratório de coaching surgiu dessas conversas que eles tínhamos no coaching. E foi porque a gente percebeu que tinha essa diferença, né, da forma que eu aplicava coaching, da forma que ela aplicava coaching, a definição que a gente tinha. E a gente falou assim, não, sabe o quê? Vamos fazer a diferença no mercado brasileiro? Vamos trazer essas novas perspectivas, esse novo trabalho para o Brasil. E vamos criar uma comunidade de coaches que pensam parecido, que querem fazer a diferença na vida das pessoas, que querem fazer a diferença também na profissão de coaching. E então surgiu essa ideia. E o nome foi bem interessante, porque a gente falou de uma metáfora que era o laboratório, ou um cientista. O que o cientista faz? Quando ele quer entender algo grande, ele vai pelas partes pequenininhas, ele vai lá na parte mais pequena, estuda como que ela se conecta, como que ela funciona, e com isso ele consegue entender um todo. E então, poxa, laboratório de coaching parece uma excelente metáfora para poder a gente utilizar, né, nesse trabalho, que a gente vai começar a ver habilidade por habilidade, elemento por elemento do coaching, para poder mudar as perspectivas e acrescentar um conhecimento muito mais rico sobre o que é coaching. E a gente falou de uma preocupação que a gente tinha em relação ao que estava acontecendo no Brasil sobre o mercado de coaching. Esse gráfico que vocês estão vendo, ele é de um estudo que fizeram no ano passado, foi feito pela ICF e pela PwC, e é um estudo bem completo sobre o mercado de coaching. E uma das coisas que eles identificaram é que existe uma preocupação em todos os coaches que já estão formados, que trabalham com coaching, em relação às pessoas que não estão formadas e se vendem como coaches. Né? Que elas não têm nenhuma preparação e elas se vendem ali, elas fazem um trabalho meia boca, algum trabalho muito ruim, e acabam sujando o nome de quem realmente fez uma formação adequada, que investe tempo nas formações, no conhecimento e está querendo fazer o seu trabalho bem feito. E outra coisa é a confusão do mercado, que é o que eu tinha mencionado antes, de
as pessoas estão fazendo outros tipos de serviço e utilizando o nome de coaching, porque agora é tendência, é um nome bonito, ninguém sabe exatamente o que que é. Então é fácil você se adaptar desse nome e fornecer aí o seu cursinho de algo e falar, eu estou fazendo coaching. E a gente já tinha falado disso quando a gente estava falando da ideia do laboratório de coaching, e falou assim, poxa, esse é um projeto que pode fazer a diferença, a gente pode mudar essa visão, a gente pode conscientizar as pessoas do que realmente é coaching e tentar estabelecer então, um melhor posicionamento da nossa profissão no mercado brasileiro. E aí tem essa imagem que que foi compartilhada no grupo do que é o coach palhaço, e é o que a gente quer evitar com esses laboratórios que a gente está propondo. Então, para definir o nosso trabalho, como que a gente vai ver o coaching, como que a gente vai definir, né, os marcos do nosso trabalho, eu preparei um materialzinho para a gente explorar o que é coaching, qual é a visão real que a gente deveria ter sobre coaching, ou o que tem a visão, né, americana do que é coaching. E depois a gente vai passar para a parte prática, então, falando sobre um novo mindset. Até aqui tudo bem? Ok. Muito bem. Então, eu fui fazer uma pesquisa sobre a origem, as raízes do coaching, porque não existe um dado bem claro de quando iniciou a profissão de coaching como tal. Então tem gente que fala que na década de 70 começou o coaching, na década de 90 que começou o coaching. Não, o coaching começou lá com Sócrates, porque ele fazia as perguntas indagatórias, né, o método socrático. E aí eu achei interessante, porque teve uma mulher, ela se chama Vicky Brock, ela fez um estudo da origem do coaching. E o que ela descobriu é que existem muitas áreas de conhecimento que elas meio que se uniram, se interligaram e funcionam como base para o coaching. Então, se vocês veem aí, tem ali a filosofia, o método socrático, tem a neurociência, que tem dado suporte a muitas das coisas que a gente faz como coach. Tem as ciências sociais, então a psicologia, a linguagem. Inclusive tem o coaching ontológico, que ele é todo baseado na linguagem. Opa, mais 2 pessoas aqui entraram. Bem-vindo, Chu, bem-vindo, Diego. E uma coisa que é interessante, por exemplo, que às vezes as pessoas se espantam, é quando eu falo que os fundadores da minha escola, eles eram atores. E foi o conhecimento que eles tinham na parte de teatro que eles trouxeram e que fez a nossa forma de aplicar coaching uma forma tão diferente, tão dinâmica. E algo que eu quero destacar para vocês é o movimento que se chama Movimento do Potencial Humano. Deixa eu marcar aqui onde ele está. Porque esse movimento aqui, ele foi fundamental para o desenvolvimento do coaching como a gente vê ele hoje. E então ele começou aí na década de 60, 70, começou a tomar forma e força. E teve algumas pessoas que fizeram alguns workshops, algumas formações, porque eles queriam se desenvolver como seres humanos. E a partir desse conhecimento, começaram então a criar ferramentas, workshops, começaram a estudar quais são as habilidades que a pessoa deveria ter para poder ajudar outras pessoas a se desenvolverem como seres humanos. E esse foi um ponto muito importante no desenvolvimento da nossa profissão, esse movimento. Desse movimento, tem 2 influenciadores que eles vão fazer um papel fundamental no que hoje a gente está definindo como laboratório de coaching, que é a Laura Whitworth e o Thomas Leonard. Esses 2, eles são considerados por alguns como os criadores ou os maiores influenciadores do coaching moderno. Já existiam práticas que eram consideradas coaching, principalmente na área empresarial, mas eles começaram a consolidar todas essas informações e criaram um framework, né, um marco do que é o coaching, ou como que o coaching é visto hoje em dia. O Thomas, ele tinha uma visão um pouco mais enfocada em negócios.
E ele tinha um cérebro um pouco mais analítico. Ele tinha uma capacidade incrível de pegar um monte de informação, sintetizar em uma ferramenta ou em um passo a passo e fazer disso algo fácil de aplicar, fácil de reproduzir. E a Laura, ela já tinha um pensamento um pouco mais humano. E ela, por exemplo, foi influenciada muito por um psicólogo, que foi o fundador da psicologia humanista, que é o Carl Rogers. E ela trouxe essa nova visão, né, que é um pouco mais humanista, que a gente vai explorar hoje. Então, os dois, eles trabalharam juntos, mais ou menos em 1988, para definir o que era coaching. O Thomas, ele criou, então, a primeira escola de coaching dele, que foi o College for Life Planning. Aí você já vê que tem o planejamento, que é mais analítico, que hoje em dia é a Coach University. E também ele fundou a Coachville. E a Laura, ela foi uma das influenciadoras que criou a escola que eu me formei, que é o Coaches Training Institute. Então, juntos, né, eles criaram, existem muitas coisas similares entre essas três escolas, que são as três principais escolas de coaching nos Estados Unidos. A Laura, ela criou uma associação para coaches. Ela teve essa ideia, não, vamos criar uma associação para poder compartilhar ideias e tudo mais, e acreditar quem são os coaches verdadeiros, quem passou por uma formação adequada e tudo mais, que foi evoluindo com o tempo, e o Thomas e ela criaram, então, o que é o ICF, que hoje é um dos maiores órgãos que é referência no coaching a nível internacional. Por algum motivo, o Thomas viu que o ICF estava indo para uma direção que ele não queria que fosse, então ele criou uma outra associação, que é o IAC, mas aí é mais história que a gente não precisa entrar em detalhes. Então isso daí é mais ou menos o que aconteceu e da onde está vindo essas informações. Eu tenho muita influência da Laura e do Carl Rogers, que é essa visão mais humanista. Eu acredito que o coaching que chegou no Brasil, ele tem uma influência maior do Thomas, que é mais esse negócio de seguir processo, uma metodologia e coisas mais analíticas. Então, para poder a gente definir o que é coaching, é mais fácil, isso daqui é baseado no trabalho deles, ok? É mais fácil a gente definir qual é a diferença entre coaching e as outras formas de desenvolvimento humano. Então, aqui eu tenho algumas comparações. E nós temos a terapia e o counseling, que ele é bem parecido no formato, né? Na hora de entregar esse serviço, ele é bem parecido com o que a gente faz com o coaching, que é uma conversa. A diferença vai estar em que a terapia, o objetivo dela é mais curar uma dor da pessoa. Eliminar um problema que ela tem na vida dela e que ela não sabe da onde veio e como lidar com isso. Então, o mais tradicional vai ir lá no passado dela, buscar o que aconteceu para poder ela entender o presente. Esse é o trabalho do terapeuta. O treinador, ou o treinamento, é aquilo que a gente fez na nossa formação. A pessoa vai chegar, vai passar um conteúdo para você e vai te ajudar a desenvolver as habilidades ou a utilizar as ferramentas do que ele está ensinando. E isso, por mais que em muitos nichos, como o nicho financeiro, a gente estava comentando com a Cris em uma sessão de peer coaching, é necessário essa parte do treinamento, porque você tem que passar um conteúdo para o seu coach. É muito importante você definir ou explicar para o seu cliente que primeiro você vai fazer um treinamento com ele e que depois você vai fazer coaching. Na consultoria, você analisa quais são os problemas atuais do seu cliente, né? Ele vai falar, você faz perguntas, mas é só para você entender qual que é o problema dele. E depois você diz, com a sua especialização, o que ele deveria fazer para solucionar os problemas dele. E esse é o trabalho do consultor. E tem muito coach no Brasil fazendo isso. Ele escuta o cliente, ele escuta o coach e simplesmente diagnostica a vida do cliente e fala, eu vou te dar essa ferramenta, depois a gente vai fazer esse processo e você vai solucionar a sua vida. A mentoria, que também agora está muito de moda no Brasil, ela é baseada na experiência. Quanto mais experiência eu tenho, mais preparado eu sou para ser um mentor.
Porque como mentor eu vou falar da minha experiência. Assim, ó, quando eu criei o meu negócio, eu fiz isso, isso, isso e isso. E aí eu vou te guiar e te ensinar o que eu fiz, você vai fazer o mesmo para chegar onde eu cheguei. Mas também é uma forma de ensinar, de treinar e de guiar a pessoa. Tudo isso é diferente da proposta que o Thomas e a Laura tinham. A proposta deles era acreditar que as pessoas têm o conhecimento dentro delas mesmas. Elas têm as respostas que elas estão buscando dentro delas mesmas. E o trabalho do coach é servir como um veículo durante esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Então, tem uma frase que eu li, eu não lembro quem que fez essa definição, que o coaching, ou o trabalho do coach, é aumentar o autoconhecimento do cliente dele para que as decisões dele sejam decisões conscientes. E eu falei assim, poxa, essa é a definição para mim do que é coaching. Então, no laboratório, a gente vai ver o coaching como esse processo de autoconhecimento, ou o processo de você ajudar o seu cliente a encontrar as próprias respostas. E não vamos entrar na área de terapia, de treinamento, de consultoria ou mentoria. Porque por mais que sejam parecidos, tem algumas coisas aí similares, são profissões diferentes. São formas de entregar ou de facilitar o desenvolvimento do potencial humano diferente do coaching. E se a gente não faz essa diferença, a gente vai ter uma profissão que não existe. Emir, acho que o Diego queria falar alguma coisa. Ok, Diego. Eu acho que tem um grande... No Brasil, começou esse grande paradigma do que é o que não é coach, principalmente o que não é, quando as escolas tradicionais começaram a encarar o coaching como um processo de desenvolvimento que te leva de um ponto A para um ponto B. Né? E coaching não te leva a ponto B nenhum. Né? O coaching, ele explora aonde você está, o seu autoconhecimento de onde você está e o que vai te impedir de buscar, né? É um trabalho de exploração de crenças e paradigmas, né? Mas o coaching não é um processo que te leva a um ponto B, né? Ele faz com que você enxergue e se desfaça daquilo que te impede de chegar até o teu tal do ponto B. Só um complemento. Sim. Perfeito. Eu compartilho dessa perspectiva e ainda assim acredito que o coach pode levar o cliente dele do ponto A ao ponto B. E é algo que a gente já vai explorar isso. Sim, o próprio cliente, né? E tem o cliente. Eu gostei que aqui tem terapia, counseling, coaching, mentoria, treinamento, consultoria. E tem mais uma coisa aí, de repente você poderia colocar, que é a supervisão. Uhum. Né? Não é nenhum desses 5 aí. Né? E a supervisão é um coach mais experiente tratando de como você se sentiu em relação ao que você estava aplicando para o cliente. Então é interessante também frisar aí. Então, no meu processo de certificação em coaching, a gente faz supervisão. A gente tem 6 chamadas, onde a gente fornece 20 minutos de áudio de uma sessão que a gente teve com o cliente. E uma pessoa que está já certificada e está habilitada para fazer supervisão, ela escuta, a gente escuta, né, tipo, offline, a gente se junta e aí ele passa pelos pontos principais, o que você fez bem e o que você não fez tão bem ou o que você deveria fazer diferente. E é uma forma muito boa de conhecimento, só que não todos os profissionais estão habilitados para fazer supervisão. Como eu ainda não vi essa tendência no Brasil, eu não adicionei. E sim existe essa forma. Só que é mais, tipo assim, focado quando a supervisão é no coaching, é mais enfocado no desenvolvimento do coach do que na entrega do serviço para o coach. Então, acho que não entraria aqui nessa definição, mas é válido a observação. Obrigado. Então, a gente estava falando, né? O Diego falou do ponto A e do ponto B. Uma das diferenças que tem na definição de coaching, a gente tem um problema com a tradução. Quando você fala em inglês sobre coaching, as pessoas entendem, é fácil. Elas são acostumadas com a palavra.
E se você pensar, existe a palavra coach e a palavra trainer. Então existe o coach e o treinador. São duas coisas diferentes na cabeça de alguém que fala inglês. No português a gente não tem nenhuma palavra para isso. Então eu fui ver qual que é a origem da palavra coaching. Eu descobri que tem uma cidade húngara que se chama Cox. E ela tinha uma atividade comercial muito interessante. Ela fazia o transporte de pessoas de Viena a Budapeste. Para poder facilitar esse transporte, eles criaram uma carroça, uma carruagem mais confortável, que está representada aí nessa imagem. Então, começaram a chamar essa carruagem de Coach-Zetter. E depois, somente coach. Essa palavra ela foi criada no século XV, mais ou menos, por causa dessa carruagem. E começou a se espalhar na Europa. Então, aí você vê, o alemão tem o coach, o francês tem o coach, o espanhol tem el coche, no inglês, coach. Então, todos eles compartilham dessa ideia de que é um meio de transporte. Tanto que na Inglaterra, quando você vai pegar um ônibus, você pega um coach. Você chega no aeroporto, a primeira coisa que você faz é pegar um coach, que é o ônibus desse tipo, estilo turista. Oh, não, mentira, estilo de viagem, que ele é mais confortável. Então, em português, como a gente não tem uma palavra, tentaram traduzir por mais parecido. Mais ou menos no século XVIII, a Universidade de Oxford começou a utilizar a palavra coach no meio acadêmico, que era a pessoa que ajudava o desenvolvimento dos alunos, né? Ajudava nesse processo aí, talvez de levar ele da realidade dele para o objetivo final, que era se profissionalizar, né? Adquirir o conhecimento. Depois, a palavra coach começou a ser empregada em outras áreas, no esporte, no meio corporativo, e até que chegou o coaching de vida, o coaching de pessoas, que é o que a gente faz hoje em dia. Então, na minha concepção, a palavra mais adequada para o que é um coach é o veículo. Nós somos um veículo de transformação, um veículo de autoconhecimento, e aí vai, né, tipo, muitas outras coisas que a gente pode fazer. Um veículo de desenvolvimento de potencial humano. E eu gostaria de saber aí o que vocês opinam sobre essa perspectiva de ser um coach veículo em vez de um coach treinador. Fique à vontade para falar, senhores. Essa é a hora. Eu estou pensando aqui. Deixa eu falar aqui. Posso falar? Pode. Então, eu utilizo o que o Ivi falou. Quando eu converso com o coach, eu realmente falo que a gente é um condutor de uma carruagem. A pessoa que está lá em cima, direcionando uma viagem. E que a pessoa coach, ela está dentro dessa carruagem. E ela que vai direcionando o caminho que ela quer. Claro que o condutor vai orientando o seu caminho. Exato. Eu vou repetir aqui porque o áudio, pelo menos para mim, ficou ruim. O que o Rogério tinha falado aí? Ruggiero. Isso, Ruggiero. Ok, o Ruggiero, o que ele compartilhou é que ele fala para os clientes dele que o coach, ele conduz, então, a carruagem, que o coach está nessa carruagem, então, que juntos vão para a direção, o objetivo do coach. Mais ou menos isso que eu me lembro. É isso mesmo. Ok. Alguém mais? Diego, como que é para você ver essa ideia de que nós somos veículos? É a ideia que eu tenho, né? Que não sei se o Rogério falou isso, mas para mim é muito diferente você levar do que você conduzir. Então, a carruagem ela vai conduzir. E o que hoje é levado como coaching, hoje no Brasil, é que o coaching leva.
a pessoa. E a pessoa que se leva, o coach apenas conduz, o coach apenas facilita essa Isso. condução. Ok. Então, aqui eu tenho uma pergunta que é: quais as oportunidades que se abrem para vocês quando vocês se veem como um coach? Que é o que a gente está já explorando. Alguém mais gostaria de explorar ou de compartilhar? Repete para mim, o Emir. A Sua pergunta por favor. é: quais oportunidades se abrem para mim quando me vejo como um coach? Que é essa carruagem. A oportunidade de ajudar a pessoa a atingir os objetivos e os desejos dela. Uhum. A oportunidade do meu desenvolvimento humano, do meu autoconhecimento também. Uhum. Porque se eu não tiver desenvolvido, eu não me conhecer como ser humano, eu não vou conseguir aplicar os conceitos no coaching. E eu me entendo como se eu fosse um facilitador, onde eu mostro os caminhos, e o coach é quem vai decidir qual caminho seguir. É isso. É como se fosse um professor em sala de aula. O professor, na verdade, ele não ensina, né? Ele mostra os caminhos através das ferramentas. O aluno é quem faz o caminho e chega ao denominador comum, Uhum. que é aprender. Entendeu? Então, eu acho que é uma oportunidade que o coach tem de fazer com que a pessoa aprenda sobre ela mesma e que ela se descubra como ser humano, como havia dito, da mesma forma que eu, né, como coach, e que ela melhore a condição de vida dela, a qualidade de vida dela, que ela, como eu posso dizer, ela tenha um desenvolvimento na inteligência emocional dela. Não sei se eu estou sendo claro o que eu estou pensando Sim. para vocês, entendeu? Eu acho que a questão da inteligência emocional ela é muito grande nesse processo aí, de como ela se porta perante as situações. Qual a postura dela perante determinada situação? Eu acho que o coach ajuda a pessoa a enxergar isso aí. Eu estava até comentando com o Rogério ontem que eu tenho o sentimento de que eu venho praticando coach minha vida inteira. O coach, ele está ao seu lado. Você respira coach desde a hora que você acorda até talvez a hora que você vai dormir. É só uma questão de você ter a percepção do que está ocorrendo em sua volta. Entendeu? E aí você acaba aplicando o coach. É isso. Desde uma pessoa que vem a conversar com você, que ela está confusa e ela conversa informalmente os problemas dela e você acaba ouvindo e acaba direcionando de alguma forma a pessoa a enxergar os caminhos e ela acaba acertando uma via e resolve até a questão dela, entendeu? Então, eu acho que o coach realmente ele faz parte da vida da gente. A gente, a todo instante, se a gente se deparar para prestar atenção nas coisas simples da vida, você está praticando coaching. Sim, Gostaria de falar também um pouquinho depois, amigo. Ok. Uma coisa que eu sempre escuto dos coaches que realmente se dedicam a coaching é que no processo de formação deles e desenvolvimento das habilidades, eles descobrem que eles sempre foram coaches. A única coisa que eles não tinham era uma clareza, não era tipo um conhecimento tão fino como que é o depois de você fazer uma formação. Exatamente, você não tem o conhecimento. Eu lembro que para os meus amigos eu não dava dica, não dava meu conselho, minha opinião. Eu perguntava para eles, ok, o que você quer fazer? O que é importante para você? Eu sempre devolvia uma pergunta.
E então, tipo assim, poxa, depois eu vi, ok, isso é coaching. Eu já fazia isso de certa forma, agora eu faço bem melhor. Exatamente, porque agora você tem a consciência do que é coaching e tem as técnicas que você sabe como vai aplicá-las, tem a Sim, ferramenta. é uma E antes a gente competência não consciente. tinha. A gente não tinha a noção de que a gente aplicava técnicas inconscientemente. Agora a gente está Sim, consciente. exato. Cris, Quando a gente adota essa perspectiva de o coaching leva do ponto A para o ponto B, se você olhar a palavra mais a fundo, não digo a fundo, mas mais diretamente, o coaching leva, a responsabilidade acaba caindo muito mais em cima do coach. Se o coaching leva de A para B. Se o coach não conseguiu alcançar, a culpa é do coaching. Então, isso joga muito mais responsabilidade em cima da gente, e que eu acho que não é por esse lado, né? E quando você adota a visão de carruagem, é uma coparticipação. Os dois lados trabalham em conjunto, né? Então, talvez essa visão muda um pouquinho essa ser um facilitador em vez Isso, você acaba facilitando e não recai tanto responsabilidade. Digo, a visão que pode ser de fora, quando você fala que o coach te leva do ponto A ao ponto B, quem não conhece a fundo pode ter essa visão. O coach vai resolver o meu problema. Não que não resolva. Assim, eu pago o valor do processo dele e tá garantido que eu vou chegar lá. Porque o que é vendido para ele é isso. O coach te leva do ponto A ao ponto B. Sim. Né? Isso que eu queria. Posso compartilhar? Pode, fica à vontade, Manuel. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Sim, perfeito. Tá bom. Então, colaborando, né, e bem nessa linha do que a Cris falou, do que o Emir falou, o próprio Diego foi meu coach, né? A gente tá sempre. Eu contratei ele no início, quando eu fui entrar na carreira, depois da formação, e aí hoje a gente tem parcerias. Mas veio muito na minha mente essa imagem, né? Lá na formação, a imagem que eu tinha do coaching e do papel do coach era eu nas rédeas, né, de uma carruagem e o coach lá dentro da carruagem. Daí a gente evoluiu, né, estudando e entendendo daí o que é realmente o coaching, e hoje eu vejo muito, né, ele sentado do meu lado ali na frente da carruagem, né, e a gente andando. Então essa é a imagem que vem. Eu gostei dessa imagem. Né, então ele está do meu lado, né, e a gente está ali dividindo, né, e ao invés de eu direcionar, tipo, não, agora ele tem que saber a missão dele, agora ele tem que saber os valores dele, agora ele tem que, né, que era o processo da sessão 1 até a sessão 10, que é o que a gente aprende na formação aqui, né, e que daí se transforma nisso. Eu com as rédeas, né, e ele lá atrás eu decidindo para que lado que eu tenho que dobrar e que vai ser melhor para ele, né, vai ter menos pedregulhos e tudo mais. E eu saía muito preocupado, né, dos processos iniciais, de não estar vendo resultado e tudo mais de alguns clientes. E o Diego me chamava muita atenção. Ele dizia, de quem é o processo, Emanuel? E aí, né, de quem é o processo? O processo ele é do coach. É ele, é dele. Então, é ele que tem que sofrer a transformação no tempo dele, né? E ele vai, e a gente instiga, né, conduz, como o próprio o Diego falou, mas não de uma forma de estar com as rédeas na mão, né? Isso é do coach. E hoje, né, eu tenho uma tendência mais a mentoria e consultoria, mas eu gosto muito mais, né, de estar dentro do papel de coach mesmo. E hoje mesmo, eu cheguei um pouco atrasado, uma pessoa me ligou, tu é coach, né? Eu quero fazer um processo por indicação de tal pessoa, e eu, às 5h30, tu pode me atender? Eu disse, posso, né? Eu fui lá, e eu disse, cara, eu fui assim, hoje eu vou fazer essencialmente coaching, né? Uhum. E, cara, foi muito massa, assim, foi muito legal, né? A gente falou um pouquinho do tempo, mas porque como eu trabalhei muito tempo no mercado imobiliário, eu tenho a maioria dos meus clientes são do mercado imobiliário, e daí acaba tendo um misto de coaching com mentoria, né? Eu faço questão de dizer, olha, a partir daqui não é coaching, o que eu vou vou trabalhar agora é mentoria, né? A gente contrata e tal,
Mas eu queria só compartilhar essa questão da imagem, e isso eu tenho usado muito que tu colocou, Emir, que às vezes, né, tu para assim com o teu coach e diz, cara, isso que tu me falou me veio tal imagem na cabeça, o que quer dizer isso? Sabe? E aí eu tenho usado muito essa técnica assim e tem vindo coisa muito boa, né? É bem bacana. Gratidão. A gente vai fazer um laboratório depois sobre isso. Tá Mas deixa eu bom. continuar aqui, porque senão a gente vai se deter muito nesse daqui e a gente ainda não chegou no mindset que eu quero deixar para vocês. Bem, eu gostei da sua imagem de estar os dois co-criando o caminho, né? Tipo, tá os dois ali com as rédeas na mão e decidindo junto qual é o caminho que é melhor. Às vezes o coach ele precisa passar pelo caminho mais difícil, porque é ali que está o maior aprendizado para ele. E ele sabe disso. Então é bem bacana essa imagem que você tem. Ok, então o laboratório de coaching, como eu sou formado lá pela CTI, que eu já tinha mencionado, e também sou membro da ICF, essa organização que foi criada por essas escolas e que teve esses dois pensadores como influência. Então eu decidi utilizar essa definição também aqui no laboratório. E, infelizmente, no site do Brasil, não está toda essa descrição. Ele está em partes e a tradução não está tão ao pé da letra. Eu tentei fazer uma tradução um pouco mais ao pé da letra, ainda mantendo um sentido, né, do texto. Então, o que a ICF define como coach, né? Primeiro, ela fala que o coaching é uma parceria com os clientes. Então, isso já é diferente do discurso que eu escuto no Brasil. Coaching é uma metodologia, coaching é um processo, coaching é um conjunto de ferramentas. A ICF ela fala, não, é uma parceria, é um relacionamento profissional que você estabelece com o seu cliente. A gente fala, na minha formação, do poder do relacionamento de coaching. Eu, como coach, eu alimento o relacionamento de coaching com as minhas técnicas, as minhas habilidades e tudo mais. O coach alimenta o relacionamento de coaching com o conhecimento que ele tem dele mesmo, com os objetivos dele e tudo mais. E junto, quando isso se junta, ele tem um retorno, que é o autoconhecimento. Então a gente fala sempre do relacionamento de coaching. Outra coisa que é diferente é essa descrição, que é um processo criativo e que provoca novos pensamentos. Essa palavra, esse provoca novos pensamentos, é uma palavrinha que não tem tradução também para o português. Então, eu meio que tive que adaptar. Processo criativo. Aí agora é minha opinião como pessoa, tá? Como ser humano. Seguir uma ferramenta, seguir um passo a passo, não tem nada de criativo. É uma coisa automática. Então, talvez exista algo mais do que as escolas têm ensinado, porque o coaching é um processo criativo. E esse criativo tem um sentido dinâmico e que provoca novos pensamentos. E aí tá, então, de novo, qual que é o objetivo do coaching? Provocar novos pensamentos, autoconsciência, conhecer mais a fundo algo, tomar decisões conscientes. Alguém tem algum outro ponto de vista que gostaria de adicionar sobre essas duas formas de ver o coaching? Você chegou naquilo que eu disse antes da gente começar aqui a apresentação. Não dá para seguir feito uma receita de bolo. Exato. E cada vez mais os coaches têm percebido que seguir um passo a passo pode ter resultados, pode ser eficiente, mas nem sempre é. Às vezes é necessário fazer as adaptações e aí tem um jogo de cintura na hora de aplicar as ferramentas e os processos. Mas virou uma moda aqui no Brasil, principalmente, e não é só na área de coaching, tá? De coaching, né? Em todas as áreas, todo mundo vende um passo a passo. Todo mundo vende um método. Sim. E ele diz à pessoa que
comprovou e que teve sucesso, aí vai e vende essa metodologia. Entendeu? Então, não sei se realmente isso é o ideal. Eu gosto da estrutura de você pegar e falar que você tem um processo definido e tudo mais, ou áreas, né, que você vai passar com o cliente, porque mostra que você sabe do que você está falando. Agora, você pegar e falar que em cada área você vai fazer um processo dinâmico e único, específico para aquela pessoa, nossa, aí você me compra, né? Tipo, você me ganhou como cliente. Porque eu vou passar, então, por um passo a passo que eu já sei o que eu vou receber de conteúdo ou de informação, ou o que eu vou explorar na minha vida. E ainda vai ser dinâmico, vai ser único para mim. Personalizado, né? Exato. Muito bem. Então, aqui a gente vai começar, então, a explorar o mindset, que é o que faz a diferença nas minhas sessões de coaching, que é o que está presente na maioria das sessões de coaching dos americanos, e que eu gostaria de adicionar as perspectivas dos coaches brasileiros que ainda não veem o coaching dessa forma. Os coaches, eles honram o cliente como especialistas em sua vida e profissão. Então, eu não sou especialista em vida. Eu posso ser coach de vida, mas eu não sei nada da vida. Eu sei da minha, e olha lá. Então, o cliente é o próprio especialista. E por isso que você ajuda, você facilita nesse processo de encontrar as respostas do cliente. Um dado de neurociência que é muito bacana bem, eu acredito que veio da neurociência. Quando você dá um conselho para a pessoa, existe 30% de chance da pessoa seguir aquele conselho. 30%. E se você pensar em todas as vezes que você aconselhou seus familiares, seus amigos, o pessoal do trabalho e tudo mais, quantas vezes realmente eles colocaram seu conselho em prática? Por mais que você sabia que ia dar resultado. Poucas. É muito baixo. Agora, quando nós descobrimos o nosso próprio conselho, existe 70% de chance da gente seguir o nosso próprio conselho. E por isso que o coaching nasceu. Porque a gente sabe que se o cliente pegar e chegar à conclusão dele, é muito mais fácil ele colocar em prática do que se você dizer o que ele tem que fazer. E isso é porque durante esse processo de autoconhecimento, o processo de coaching, aí o processo eu falo é a sessão, né? Tipo, o que está acontecendo dentro da sessão. O cérebro ele vai começar a ativar várias áreas, vai criar novas conexões e, dependendo de que tão boas são as suas habilidades de coaching, você vai conseguir fortalecer essas conexões na sessão mesmo, e o cliente ele simplesmente vai se lembrar e vai falar assim, poxa, eu tenho que fazer tal coisa porque é o que eu quero para minha vida. Não dá mais para poder ficar esperando. Então ele vai seguir o próprio conselho. E aqui vem, então, o que eu realmente quero compartilhar com vocês, que é o novo mindset. Todo cliente é criativo, cheio de recursos e completo. Deixa eu só verificar aqui o horário. Ô, Emir, só Sim. uma dúvida, só uma questão. É correto, então, dizer que numa sessão de coaching, na verdade, a gente faz com que o coach ele pense fora da caixa, é isso? Sim. É isso aí. O Sim. processo nasce, então, com o cara pensando fora da caixa. É provocar novos pensamentos. Porque, assim, ele sai um pouquinho da zona de conforto aí dentro da sessão de coach, ele vai para a zona de aprendizagem, que nem sempre é confortável, e aí ele começa a explorar quais são as possibilidades, quais são os medos dele, quais são os desafios, o que ele realmente quer como objetivo. Porque às vezes o cliente chega com um objetivo na sessão de coaching, e você começa a explorar com ele, e você vê que ele, na verdade, ele nem quer aquilo para ele. E ele descobre, ele fala assim, poxa, tipo, não é por aí. A gente tem que puxar o cara fora da caixa, certo? Para ele Exato. olhar a realidade dele e aí perceber o que ele pode fazer de diferente. É isso? Isso. Tá. Emir, Sim.
Apenas para dar uma contribuída rápida antes de tu passar para o mindset ali, eu encaro muito esse lance porque tu falou, né? Quando tu dá conselho, a pessoa não segue, quando a pessoa constrói, a pessoa segue. Porque eu relaciono muito com duas palavras, com sentido e significado. Quando você aconselha a pessoa, você está gerando sentido para ela. Ela fala, nossa, isso tem sentido para mim. Só que se não tem significado, vai ter significado quando ela constrói a própria conexão. Então ela ressignifica às vezes até alguma coisa que já fazia sentido para ela. E no ressignificar ela consegue botar em prática aquilo que ela não estava conseguindo quando só. Sim, sim. Aqui eu lembrei, eu não sei se vocês chegaram a ver, o pessoal que entrou por último, da nossa regra número 1, que ninguém está errado, e aqui o nosso rinoceronte. Quando você dá um conselho, você está colocando o seu nariz na vida da pessoa. Você está interpretando a realidade dela com as suas crenças, seus valores, a sua experiência de vida, e que nem sempre é compatível com o do seu cliente. Então, tipo assim, ele vai falar assim, ok, faz sentido para você, porque eu não vou fazer isso. Então, é por isso que é importante a gente honrar o cliente como o especialista da vida dele. Ok, então, o cliente é criativo, cheio de recursos e completo. Essa frase, ela está baseada no trabalho do psicólogo Carl Rogers, que ele é considerado o pai da psicologia humanista, e ele realmente acredita que a gente não está estragado. Não precisa de ninguém vir aqui consertar o Emir. Ninguém precisa ir lá e consertar a Cris, consertar o Chu. Tá perfeito do jeito que tá, com as imperfeições. E nós, dentro das nossas imperfeições e nossos objetivos, nós sabemos quais são as coisas que a gente quer trabalhar, que a gente quer mudar. Sempre, poxa, não tô satisfeito com isso, eu vou trabalhar com isso. Mas não é porque eu tô quebrado, não é porque eu tô estragado. Então eu quero agora, vamos fazer um pouco mais de interação. Eu quero fazer algumas perguntas para poder a gente entender essa frase através de diversas perspectivas. E é mais ou menos esse o trabalho que a gente vai estar fazendo nos próximos laboratórios. A gente vai mergulhar na habilidade, no mindset ou no elemento que compõe o coach que a gente estiver estudando, para poder explorar as diferentes perspectivas e como levar isso à prática. Ok? Então, eu quero que vou escolher o Chu, que ainda não falou nada, para responder essa pergunta. O que é ser naturalmente criativo para você? E aqui não existe pergunta certa, resposta certa. Resposta errada, perdão. Estou confundindo tudo. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Emi. Boa noite. Boa noite. Isso. Boa noite, boa noite, Diego. Vai, gente, eu vou ter que dar boa noite para todo mundo. Boa noite. Tá? Boa noite, geral. Boa noite, geral. Me dá uma agonia. Tá, mas vamos lá. Então, é o seguinte, o que é ser naturalmente criativo? Eu acho que é deixar a essência fluir, né? Você se permitir, se permitindo, né? Então, explorar o seu potencial máximo, transcender dentro do que você achar que é o limite, usar a transcendência aí para poder ir além, né? Eu acho que naturalmente criativo é você ir além com o que você já tem, né? É isso. Ok. Minha opinião. Muito obrigado. Evandro. Tudo bem? Bom. É buscar as respostas dentro de mim, né? Nunca fora, sempre dentro. É basicamente isso, porque nós temos todas as respostas, né, para todas as perguntas. Nós temos todas as respostas para todas as perguntas. Muito bem. Salvatore, qual que é a sua perspectiva aqui? Dentro do seu tempo de criação, você criar sem regras, sem estar baseado em regras, simplesmente criar. Okay. Para mim, essa é uma criação natural. Aham. Criar sem pensar em regras, livremente. Dentro do meu tempo, claro. Aham. Ótimo, muito bom. Quem mais quer compartilhar? Bom, eu acho que a criatividade
ela vem de criatura, criador, criança. Ela tem a mesma raiz, né? Então, ser naturalmente criativo. E criatividade não tem nada a ver com criar do zero, né? Eu gosto da palavra combinatividade para criatividade, né? Então, ser naturalmente criativo é você conseguir, com o teu repertório de experiência, dar novas respostas a velhos problemas. Ok, muito bem, obrigado. Perfeito. Quem tá faltando aqui? O Rogério. Ok, vamos lá. Qual que é a sua interpretação de naturalmente criativo? Então, eu acredito no criativo, né, como se fosse a pessoa, ela sempre achar uma solução para ela. Então, ela vai sempre criar um novo caminho, uma nova perspectiva, uma nova visão de vida, uma nova visão de trabalho. Uma pessoa criativa, naturalmente criativa, é aquela que encontra sempre uma solução. Ok. Muito bem, obrigado. Emanuel. Então, gente, ser criativo... Eu sou uma pessoa, tá dentro dos meus valores, né, a criatividade. Então, eu dos top 5 ali. Então, eu acredito que justamente arriscar, ter esse espírito meio aventureiro, né, ser... conectou muito o que o Diego falou da questão da criança, né? A minha filha, hoje eu estava aqui de manhã, eu tive que ficar com ela tem 3 anos, né? Daí eu peguei o violão e comecei a inventar uma música, e ela começou a dançar, ela começou a cantar umas coisas, aí, tipo assim, ela fez uma coisa assim que eu disse, cara, eu quase senti vergonha por ela, sabe? Mas no mesmo tempo, porque ela fez umas danças, umas loucuras lá, daí eu disse, cara, ela não tá tendo vergonha nenhuma de fazer isso na minha frente, né? E aí ela tá como é que a gente, o selfie 1, né? O selfie 2, ela tá ali totalmente espontânea, né? E a criatividade, eu acho que ela é isso, ela é espontânea, né? Eu faço e eu faço, né? E aí eu acredito nisso e que vai dar certo e tal. Acho que é isso, uma viagem. Muito bem. Isso aí criar sem as regras, né? Espontaneidade. Sim. Espontaneidade. Sim. Aí, viu? Acontece. Todas as nossas respostas vão se complementando aqui. E como o Diego falou, né? Você não cria do nada, você cria com base em referências. Uhum. É isso aí. Cris. É uma recriação, na verdade, né? Porque a criatividade, como o Diego falou, eu comungo bem da posição dele. Você recria para solucionar novos problemas, para encontrar novas soluções, as coisas que você já tem. Às vezes é um pedacinho de uma coisa aqui, um pedacinho de um conhecimento ali, você acaba recriando e aí surge uma nova solução. Então eu vejo essa palavra ligada à criatividade como recriar soluções, recriar comportamentos. Isso aí, Cris, tem muito a ver, a gente aprende na escola que na natureza nada se cria, né, tudo se copia, né, só que eu acho que o se copia, acho meio ruim, assim, né, tô copiando uma coisa, né. Acho que o recriar acho que fica mais interessante. O recriar fica mais massa, né? Tu pega, olha, o cara fez dessa forma, né? Ele criou uma forma, um jeito de fazer as coisas. Eu vou fazer do meu jeito, eu recrio aquilo, né? Então. Eu gosto muito do combinar. Combinar, sim. Sim. Todas essas palavras me fazem lembrar da palavra integração. E tem a ver com a forma que eu vejo esse ser naturalmente criativo. Na neurociência, a gente está acostumado a citar que o lado esquerdo do cérebro é analítico e que o lado direito é criativo. E faz pouco tempo a neurociência começou a dizer que não, que o lado direito ele não é criativo, ele é abstrato. Ele trabalha com conceitos abstratos, com emoções e coisas que não tem uma sequência lógica e tudo mais. E então o que descobriram na pesquisa que fizeram sobre criatividade é que quanto mais criativa a pessoa mais conexões ela tem entre os dois hemisférios. Então mapearam
cerca de 68 regiões do cérebro, e quanto mais elas se interconectavam, mais a pessoa era criativa. Então, se eu vejo isso dentro do coaching, meu trabalho é ativar o cérebro do meu cliente o máximo de áreas que eu conseguir para ele começar a fazer as conexões dele e integrar, né, os dois hemisférios e aí criar as respostas, as possibilidades e tudo para a vida dele. Então essa é a minha contribuição sobre o ser naturalmente criativo. Então agora a gente vai para a segunda parte desse mindset, que é ser cheio de recursos. Então agora eu quero também que vocês compartilhem o que é ser cheio de recursos para vocês. Hoje, o meu cliente, que eu atendi agora, ele falou assim, parece que eu tô com uma caixa de ferramentas do meu lado, que eu tenho todas as ferramentas, só que eu não sei usar e eu não uso elas. Isso eu acho que tem muito a ver, né? A gente é cheio de recursos, né? E eu brinquei com ele na questão de uma metáfora que eu uso do fundo da caverna. A gente está no fundo da caverna, enxergando a boca da caverna, a claridade, a clareza, as coisas que a gente quer que aconteça. Só que a gente está no fundo da caverna e na escuridão, né, com medo de dar os passos. Daí, só que cada passo que eu dou, mais claro fica. Ou seja, eu tenho mais clareza e mais fácil fica de eu achar ferramentas e poder usar os recursos que eu tenho. E daí ele teve esse insight, tá me faltando clareza. Né? Eu acho que é isso, a gente tem as ferramentas, inclusive como tu fala, inclusive eu tenho a ferramenta de entender que eu tô com falta de alguma coisa e eu tenho que buscar aquilo. Então, é muito isso, é a falta de... As ferramentas nós temos, somos completos, temos todas as ferramentas, não tá quebrado, só... Quem sabe falta a clareza ou o entendimento de como usar. Ok, muito bem. Vamos lá, gente. Compartilhando. Uma coisa que eu sempre falei com você, Mir, também que tem referente a isso, é que todas as respostas estão sempre dentro da gente, né? Então, todas as respostas estão ali. A gente tem todas as respostas, porém que a gente não sabe exatamente como procurar essas respostas. E aí entra o trabalho do coach. O coach te ajuda a procurar essas respostas dentro de você mesmo, porque elas estão ali. Então, eu entendo cheio de recursos como isso. Nós temos tudo que a gente precisa dentro da gente. É só precisa saber como procurar. E aí entra o coach para dar esse auxílio. Diego, sacanagem com esse vinho aí. Fazendo vontade, né, gente? Desculpa. Relaxa, tô brincando. Ele fez a barba agora. Tá fazendo vontade? Ele fez a barba para estar com carinha de guri novo agora. Tá tomando... Nem tinha idade para estar tomando vinho, né? Então, Diego, o que é ser cheio de recursos para você? Cara, tem uma vez eu ouvi não sei se um treinador, um coach falando que qual é a diferença entre você e o Bill Gates, né? E a resposta que o cara dá intuitivamente é, cara, o cara é inteligente pra caralho, o cara tem isso, o cara tem aquilo. Então, não tem nenhuma diferença entre você e ele. Biologicamente, vocês têm os mesmos recursos, né? Então, a gente tem as mesmas capacidades, os mesmos recursos, o mesmo cérebro, né? O que muda de um para o outro é a quantidade de acessos que você faz. Então, cheio de recursos é isso. O ser humano, ele todo ser humano tem as mesmas capacidades, os mesmos recursos, tem o mesmo, biologicamente ele é igual, né? Então, como a Cris falou ali, só a capacidade de acessar que manda. Muito bem. Recursos, para mim, é assim, a nossa vida, a gente, cada dia que passa, a gente vai aprendendo coisas. E conforme a gente tem essa capacidade de aprender, a gente vai montando como se fosse um banco de dados dentro da nossa cabeça, que você vai acessando, de acordo com assim, a gente monta esse banco de dados com a experiência nossa de vida. Então, esses recursos, na verdade, são ferramentas que você vai acessando constantemente
para você resolver determinadas questões. É isso, é aprendizado. Cursos, na verdade, para mim, são aprendizados que a gente tem no dia a dia, aprendizado de vida. Uhum. Todo mundo é capaz disso, entendeu? Não existe diferença de um ou de outro. É como você encara, como você aprende as coisas na vida, né? Tem coisas que passa na vida da gente e a gente não aprende, simplesmente porque não quer aprender, porque não se toca que aquilo ocorreu, que você tem muito que aprender com aquilo, entendeu? Então vai de cada um. Nós que montamos o nosso próprio repertório. Então os recursos são os repertórios que nós montamos no nosso dia a dia, na nossa vida. É isso. Muito obrigado. Vamos lá. O que é ser cheio de recurso, na minha visão, só o fato da gente pensar e projetar isso na nossa mente, que já somos cheios de recurso, eu acho que a resposta já vem dentro da gente, a gente vai acreditar nisso, sendo assim a gente vai conseguir explorar esses recursos, porque se a gente acredita que não tem recurso, a gente não vai ter, mas se a gente acredita que é cheio, eu acho que daí sim a mente ela consegue expandir e acessar esses recursos, né? Acreditando, né, neles. Muito bem. O Gero? Oi. O que eu acho, né? Cheio de recursos. As pessoas, às vezes, ela tem tudo em mãos. Ela tem tudo lá na mão dela. Só que ela não consegue ver esses recursos. Ela não consegue enxergar. Então, ela tem tudo em volta dela para transformar, para modificar. Eu acho que falta enxergar. Então, esse recurso você tem ele. Todo mundo tem esses recursos. Só que falta visão. Ver isso, esses recursos. E com isso a pessoa consegue, se ela consegue enxergar isso, aí ela tem tudo para ir para frente, ela tem tudo para seguir muito melhor. Bem. Só complementando, o recurso para mim é um portfólio de vida. Um portfólio de quê? De vida? Da vida. É um portfólio. Você abre lá o livro, você tem tudo ali. É um portfólio, é o que você apresenta. Acho que falta o Evandro. Eu penso assim, eu acho que todo mundo está cheio de recursos, tem respostas para todos os maiores dos problemas, nós temos respostas. Está lá no nosso inconsciente, né? Então aí que entra o processo do coach, justamente para fazer esse trabalho de despertar na outra pessoa as respostas que estão lá com ela, desde a sua infância, enfim, até da gestação. Então, é por isso que eu acho tão maravilhoso o coach, né? Com perguntas, você trazer esse despertar no cliente. Então, ele acaba se entusiasmando, o coach mais ainda em poder ajudar ele com perguntas poderosas. Acho que é isso, as respostas estão lá, sempre, muitas. Enfim, todas estão lá. Eu achei bem interessante porque todas as respostas elas se conectam aqui, embora a gente tenha, às vezes, perspectivas diferentes sobre isso. E algo que eu acho que ninguém mencionou até agora são os recursos externos. Nós somos cheios de recursos internos e externos. Os recursos internos, da forma que a gente vê no coaching, são os nossos valores, as nossas experiências, as nossas crenças limitantes, talvez seja um recurso que a gente está mal utilizando, a criatividade, várias coisas que são aí internas que a gente tem, tá aí. O trabalho do coach realmente é ajudar o cliente a acessar esses recursos. Mas também a gente tem recursos externos. A gente tem os amigos que podem nos ajudar, fazendo um favor, dando um conselho, uma palavra amiga, um abraço. A gente tem os treinadores que vão compartilhar da experiência, dos novos conceitos que eles têm das coisas, do conhecimento. Nós temos a tecnologia, que pode servir de recurso para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então, existe esses dois mundos de recursos e nós estamos cheios deles. Todos nós temos
recursos para tudo. E às vezes o que a gente tem que mudar também é esse foco do interno do cliente e passar para o externo. O cliente fala assim, poxa, eu não sei como. Ok, quem pode te ajudar? Ou o que pode te ajudar? Que você ainda não conseguiu acessar aqui dentro e você pode acessar ali fora. Então essa é a perspectiva que eu tenho para compartilhar do ser cheio de recursos. A última parte, o que é ser completo? O que é ser completo? Cara, acho que vai muito daquela abordagem inicial ali, né? Que a gente acredita que o cliente, ele tem tudo já que ele precisa, né? A Dulce Magalhães, ela falava muito que não existe pergunta sem resposta. Então, se foi te feita uma pergunta, você já tem uma resposta para dar, né? Então, o ser completo, que não quer dizer ser perfeito, significa você, é bem isso, você está completamente cheio de recursos. Completo seria você ter tudo aquilo que você precisa para chegar onde você quer. Eu acho que é isso. Ok, muito bem. Que ser completo é atingir a sua plenitude. Simplesmente. O atingir a plenitude me parece uma ação. O que é o ser? Porque atingir, eu vou fazer algo para conseguir algo. Mas o que é ser completo? Se você já é, porque aqui a gente está falando que todas as pessoas são naturalmente criativas, cheias de recursos e completas. Você já é completo. O que é ser completo? Deixa eu formular alguma coisa. Enquanto isso, quem quiser responder, pode responder. Muito bem, muito bem. Muitas pessoas veem hoje como, talvez seja algumas crenças, né? Eu preciso de tal, preciso disso para me sentir completa, eu preciso de um emprego que eu ganho tanto para me sentir completa. Então as pessoas não se sentem completas, elas acham que elas precisam de alguma coisa para estar completas. E esse estar completo, você ter essa consciência. Eu não preciso de nada, eu já sou completa. Tipo, eu não preciso de uma metade da laranja num relacionamento. Eu não preciso de alguém que me... Não, eu já sou completa por mim mesma. Tipo, tô de boa, eu não preciso ter uma casa de 3 andares e tal, um carrão para ser completo ou para me sentir completa. Eu já sou. Então eu vejo por esse lado, as pessoas buscam muito em coisas materiais, em relacionamentos, se sentir completas, mas elas já são completas. Então falta elas reconhecerem esse ser completo dentro delas, que daí facilita muito mais para que elas consigam os objetivos delas também. Uhum. Essa é a minha visão, mais ou menos. Bem. Quem mais? Vamos lá, senhores. Vamos lá. Ó, ser completo. Ser completo na minha opinião, é quando algo não está pela metade, ele está completo. Né? Mas isso daí é uma piadinha, tá, gente? É só para descontrair. Tá? O ser completo é que assim, vamos lá. Se eu acho que para eu ser completo tenho ou ter aquilo, eu não vou estar completo. Então, eu acho que o ser completo é você aceitar os seus pensamentos e ver o que faz sentido para você ou não, porque é uma questão de sentimento, né? Você ser completo. Eu me sinto que eu estou ou não me sinto que eu estou. Então, se eu me sentir que eu estou dentro do que eu tenho, ok. Se eu não me sentir, ou eu posso querer alcançar algo, né, para conseguir ser completo, sem julgar o que a pessoa quiser. Olha, eu só vou ser completo se eu tiver isso, ok, tudo bem. Se você vai se sentir completo, tudo bem, sabe? Então, acho que é isso, é questão da pessoa se sentir, ela mesma coloca a cenourinha lá e vai atrás. Às vezes, eu não sei, para ela precisa da cenoura, para mim não, para o outro sim, sabe? Então, ser completo é você
tá ciente do que você quer e o teu sentimento está congruente com isso. Ok, congruência, muito bem. Uhum. Ver, Sim? bom, o que é ser completo? Bom, eu acredito que todo mundo não seja completo. Isso que é a falta dele. Então, a gente procura sempre ser completo, mas em busca de. Então, a gente não consegue, às vezes, frustra, porque a gente não consegue ser o completo. Então, eu acredito que o coach é mostrar que o perfeito, ou completamente perfeito, ela pode ser não ideal. Por que não ser completo? Por que tem que atingir o perfeitamente completo? Uhum. Então, às vezes a gente tem que mostrar, para nós, para as pessoas, para o coach, que esse completo é o suficiente dele. Ele vai perseguir tanto, que não vai chegar. O que eu escuto aqui é que ser completo, às vezes, é ser incompleto. É verdade. Bem, É esse o caminho mesmo. muito bem. Pelo que eu ouvi, né? E aí, só fazendo, talvez essa é uma questão. A gente fica se sentindo incompleto para continuar indo em frente. Porque parece que se no momento que eu estou completo, não tem mais o que buscar. Né? Então, meio que perde o sentido da coisa. Então, eu tenho que tentar estar sempre atrás de alguma coisa para me completar. E aí eu arrumo um sentido nisso, né? Inclusive na vida. Né? Eu estou sempre em busca de novos conhecimentos, para me sentir completo, ou de mais coisas materiais, para me sentir completo. Porque parece que no momento que se eu me sentisse completo, sobrou o que agora? Né? Se eu estou completo. Né? E eu gosto muito de um dizer que um carinha aí do YouTube que eu acompanho ele, que ele anda de bicicleta, é o Bro. Ele fala assim, ó, tu acordou hoje, abriu o olho, olhou o teto, tocou, viu que tá vivo, tu já ganhou o dia, né? Então vai pro dia e faz o teu melhor. Então é isso, sabe? Talvez eu estava analisando e tentando achar o que é ser completo. Eu acho que a gente tem o medo de dizer que a gente é completo, porque daí parece que, ok, não preciso fazer mais nada, e já que eu não preciso fazer mais nada, Ok. sei lá, não faz sentido estar vivo até, né? Eu vou já responder aqui, porque a gente está chegando... Posso falar? Bem rapidinho, então, porque a gente tem ainda mais uma partezinha do exercício e está chegando o horário aqui. Então, talvez a questão do ser completo é estar numa zona de conforto, entendeu? E, na verdade, o ideal é você não estar na zona de conforto. Você está sempre buscando conhecimentos, mudar o patamar da sua zona de conforto, é isso. Uhum. Ok. Pelo que eu entendi também, pelo que eu formulei, todo mundo está explicando aí, quando uma pessoa fala eu sou completa, é muito perigoso ela ter esse entendimento, porque ela pode entrar numa zona de conforto e ali ficar, e não desenvolver. Certo, Manuel? Eu vejo de uma perspectiva diferente, porque um dos princípios do Carl Rogers é que a pessoa ela sempre está na busca de plenitude. Então, por mais que ela se veja como um ser completo, ela sempre vai buscar algo mais. E não porque falta algo nela, e sim porque a gente tem essa tendência de sempre buscar o melhor pra gente. Acho que a palavra seria agregar, né? Agregar mais. Por mais que a pessoa seja completa, veja uma bola de neve. Ela está completa. À medida que ela vai rolando, ela vai agregando mais. Então, ela vai crescendo. Ela vai expandindo. Ela está completa, mas ela vai se expandindo. Então, a Dulce Magalhães, ela tem um vídeo muito famoso que depois vou compartilhar com vocês, que ela fala sobre morte. E ela fala que o sentido a gente nasce, o objetivo da vida do nascer é para morrer.
né? Ou seja, você só concluiu, você só ficou completo depois que você não morreu. Enquanto você não morreu, você ainda não atingiu o objetivo, né? O fato de você estar agregando coisas já diz que você não está completo, na minha opinião. Aí, ó, perspectivas bem diferentes aqui. Muito bem. A forma que eu vejo o ser completo e a forma que eu honro isso é que a pessoa ela está completa dentro desse incompleto dela. Ser completo é você ter qualidades, ter defeitos, você ter dias bons, dias ruins, você ter sonhos, ter medos. Ser completo é ter um corpo físico, mental, emocional, espiritual. Ser completo é você ter diferentes áreas na sua vida. E quando você faz coach na pessoa como um ser completo, você lembra de tudo isso. De que tanto o que ela percebe como algo positivo quanto algo negativo é o que completa ela. Os objetivos dela, os desafios, os medos, completa ela. Então não importa se ela... Gente, a coisa mais gostosa de fazer é coaching em uma pessoa que está nesse estado de eu me sinto completo. Agora o que eu quero é agregar. Porque eu tô completo. É muito impactante ver uma pessoa que já está nesse nível recebendo coaching. Então é você ver também a pessoa como um completo, não só tipo de, ok, ela tá aqui, essa pessoazinha aqui, e sim saber que ela tem uma família, que ela tem um trabalho, que ela tem a vida amorosa dela, e você também ir para essas áreas. Você honrar essa... eu não consigo falar a palavra em português, mas esse wholeness, essa completude? Plenitude? Não, wholeness é o estado de ser completo. Seria como completude. Uma tradução aproximada aí. Bem, então, esse é o mindset que as pessoas são naturalmente criativas, cheias de recursos e completas. E nós temos um exercíciozinho que nós gostaríamos de fazer, que é para levar esse conceito para o dia a dia, para poder a gente sentir na prática como que é isso. Só que eu estava vendo aqui que o nosso horário já está limitado. Eu gostaria de saber se nós podemos passar 15 minutos do horário. Pode, sim. Ok. Então tá. Então, agora eu quero que vocês pensem em um momento da vida de vocês onde alguém não te viu dessa forma. Ela não honrou isso em você. E presta atenção, qual foi... Ela não viu como completo? Que ela não te viu como uma pessoa criativa, que ela não te viu uma pessoa cheia de recursos, que ela não te viu completa. Certo. Ok? E agora, pensa qual foi o impacto que ela teve em você ao não te ver dessa forma. Eu gostaria que 2 ou 3 pessoas compartilhassem qual foi o impacto. Não precisa compartilhar a situação. Bom, eu acho que eu não entendi a pergunta. Como, Diego? Você não acho que eu entendeu não entendi muito bem a pergunta. Ok. Pensa em um momento da sua vida onde alguém não te viu dessa forma, como uma pessoa naturalmente criativa, cheia de recursos e completa. Mas como é que eu sei que a pessoa não me viu assim? Feedback. Hã? Como é que é? O feedback que a pessoa te deu sobre como você estava, né? Talvez não. Eu, por exemplo... É muito interpretativo isso, né? Sim. Não, mas eu entendi. Eu custei um pouco a achar a pessoa, mas eu agora, na época, eu não, talvez, agora olhando a situação, entendendo a situação e me colocando como um ser completo, criativo e como é que é? Cheio de recursos. Cheio de recursos. Aquela situação
né, e frente à ação daquela pessoa, né, me fez sentir insignificante, né, me fez sentir tipo um idiota insignificante, tipo, ela me desconsiderou, essa é a palavra, me desconsiderou como um ser, né, cheio de recursos, completo e criativo. Muito bem. Eu vou compartilhar com vocês, então, para poder ilustrar para o Diego. Por exemplo, quando eu saí do Brasil, ninguém me apoiou. Ninguém acreditou que eu fosse capaz. Ninguém acreditou que eu tinha capacidade suficiente. Quem é ninguém? Ninguém, eu falo, são as pessoas com quem eu me envolvia, o meu círculo de amizade, meus familiares. Tanto Todas as pessoas que você se envolvia chegaram para você e falaram assim, eu não te apoio a você ir. Eu tive o apoio de uma amiga. Ok, você ter o apoio de uma amiga não quer dizer que você tenha o desapoio de todo o resto. Não, sim. É só para ilustrar. Porque o mais importante aqui é o seguinte, quando alguém te viu, você pegar e falar assim, ok, eu tenho um amigo agora na cabeça dessas pessoas que esse amigo não me viu dessa forma. Okay? Esse é o negócio, não me viu dessa forma. E qual foi o impacto disso? Eu tive medo de sair do país, eu tive medo de aprender um outro idioma, eu tive medo de me expor ao mercado de trabalho. Teve várias coisas que me afetaram. Porque não me viram como uma pessoa naturalmente criativa, cheia de recursos e completa, perdão. Alguém mais que conseguiu identificar algum momento na sua vida? Eu identifiquei. Você pode compartilhar o impacto? Posso. O meu resultado foi que eu entendi que realmente, dentro do que eu poderia ver, e que a pessoa me disse, ela viu meu potencial e eu não estava conseguindo explorar da maneira como ela já enxergava. Então, eu usei isso como uma crítica construtiva para assim, lapidar as minhas habilidades e conhecimentos e estudar mais, né? Criar novas habilidades e ir além. Então, isso me deu um gás. Mas ela te viu dessa forma? Ela te viu como uma pessoa criativa, cheia de recursos e completas? Ou ela não te viu dessa forma? Ela me viu, só que o julgamento foi, você não está sendo dessa maneira como você é. Então ela estava vendo. Aí ela estava vendo. Só que momentâneo. Não, no momento não viu. Sabia que tinha, mas não viu. Porque eu não estava dando. Ok. Então não foi visto algo que era visto. Era para ser visto, entende? Uhum. Mais ou menos assim. Essa é a interpretação. Bem. Alguém mais? Para ter mais uma perspectiva? Cris? Eu tava tentando lembrar quando a gente fez esse exercício quem que era a pessoa que eu lembrei, não tô conseguindo lembrar agora quem era. Você lembra do... Ok, qualquer situação onde você não foi vista dessa forma e qual foi o impacto de... Olha, eu acho que o impacto maior é você se sentir, desculpa a palavra, um merda. Porque se a pessoa não te enxerga com os recursos que você tem, com a criatividade que você tem, você automaticamente se afunda, se coloca para baixo. Então, o impacto negativo, não da pessoa referente a você, de você referente à opinião da pessoa quanto a você. O impacto é óbvio que não é nem um pouco agradável, né? Acaba fazendo que você não se sinta criativo, cheio de recursos e completo. Né? Então, é um impacto negativo. E aí, Cris, eu acho que daí vai além, né? Eu não preciso conhecer a pessoa para saber que ela é cheia de recursos, completa, né? E ela tá, né, na plenitude dela, ali, na completude dela. Então, e acho que esse tem uma coisa que hoje, revivendo alguns processos e tudo mais, tem muito a ver, né? Se todo coach que sentar na minha frente, mesmo sem saber a história dele, eu tomar como princípio que ele tem essas características, né? A pegada já é... A gente já vai para lá. Agora, pensa em um momento onde vocês foram
honrados dessa forma, que as pessoas te viram como um ser completo, cheio de recurso, criativo. E qual foi o impacto que isso teve na vida de vocês? Eu me achei fodástico. É empoderador, eu acho que é a palavra. Ah, É empoderador. Você vê as coisas que você tem de boas, de positivas, e isso automaticamente te eleva no nível mental. empoderador, É fodástico, o que empoderador. mais? Tudidovski. Isso que ok. Quando eu recebo coaching com a minha coach, por exemplo, ela me vê assim sempre. E às vezes eu tô lá no fundo do poço, sabe? Tipo, destruído. Eu falo, poxa, eu já não aguento mais, eu quero desistir, eu não quero mais seguir. E ainda assim, ela me vê dessa forma. E ela consegue me tirar de lá. Porque ela sabe que eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim mesmo. E às vezes eu falo pra ela, hoje eu queria receber mentoria. Minha situação é essa e essa e essa. Ela fala assim, sabe o quê? Vamos fazer coaching? Depois, se você sentir necessidade, a gente faz mentoria. Mas eu quero explorar isso através de coaching. E isso é uma forma que ela me mantém naturalmente criativo, cheio de recurso completo. Ela se lembra de me ver dessa forma. E o impacto disso é crescimento, é expansão, é transformação para mim. E, bem, então agora vem uma outra partezinha. Como foi quando você viu a outra pessoa e não honrou isso para ela? Que você não conseguiu ver ela de uma forma totalmente criativa, cheia de recurso completo. Qual foi o impacto que você causou nela? O pessoal que ainda não participou, aberto o convite. Eu já cometi essa falha aí. Pode falar, Diego. Não coachei, cara. Uhum. Não foi em mim, né, ô viado? Foi? Não foi em mim, né? Então, eu tinha um coach chamado Emanuel. Só que não é tu, tá, Emanuel? É outro Emanuel. Não, cara, eu já... Com uma menina que eu vi ela... e foi numa época que meu ego tava bem elevado. Até por conta de outras pessoas me dando feedback do quanto eu era bom. Uhum. Olhei pra fulana e vi que ela não tava indo, que eu tava... E aí eu comecei a me comunicar de uma maneira onde eu vi que ela foi piorando, né? Ela foi acreditando naquilo que eu não tava falando, só que eu tava expressando. Uhum. Falei, cara, você não tem condições. Não falei isso. Mas era o que eu tava pensando. E naturalmente o que você tá pensando influencia muito em como a pessoa escuta o que você tá pensando. A bem verdade é essa, né? Sim. Quem mais? Comigo aconteceu há pouco tempo. Fui fazer um coach, digamos que informal com essa pessoa, né? Tentando descobrir, que ela descobrisse algumas coisas nela. E não fiz de uma forma muito sutil, muito legal, e a pessoa acabou até chorando, né? Eu até pedi desculpas, entendeu? Expliquei que o que eu estava tentando fazer de alguma forma era para o próprio bem dela, que talvez eu não tivesse colocado de uma forma mais apropriada, mais delicada, entendeu? A pessoa também está passando por uma situação um pouquinho complicada e eu não... Acho que eu fui com os dois pés no peito, né? Indicadores dentro da sessão de coaching de que você não está vendo a pessoa dessa forma, o seu cliente dessa forma, é quando você dá conselho para ele. Se ele é completo, se ele tem as respostas dentro dele, ele é criativo, cheio de recursos, para que você vai dar a sua resposta para ele? Quando você guia a direção das respostas do cliente com as suas perguntas, né? Tipo, em vez de fazer uma pergunta aberta para expandir a consciência da pessoa, você vai meio que limitando ele, levando para a resposta que você quer escutar, que é o que você faria, né, se você tivesse uma situação dessa. Felizmente não foi numa sessão assim de coaching. Eu estava dentro do carro conversando com a pessoa que estava do meu lado.
não foi uma sessão, entendeu? Mas desculpe, Emir, eu já fiz isso com mais de 1.000 pessoas. Sim, gente, pensa... É que eu fui militar 6 anos, então tu toma por princípio que o recruta ele é um retardado, né? Um débil mental, um mocorongo. Então tu trata ele como lixo. E aí, sabe, sair desse mindset, né? É bem desafiador, assim, mas a partir do momento que eu fiz a ruptura, que eu entendia que eu ganhava o mesmo salário para ser o demônio ou para ajudar eles de alguma forma, né, eu passei a ajudar e entender eles como um guri de 17, 18 anos que chega num lugar extremamente hostil e que ele precisa, né, de um apoio, de alguém que seja mais compreensivo com ele para que ele possa ter menos traumas por passar por aquilo. E aí foi outra pegada, né, e que fez, né, eu entender um pouco de propósito, de outras coisas. Foi muito massa. Mas sim, mais de 1.000 pessoas eu já desconsiderei totalmente essa questão da existência da capacidade de ser completo e criativo. Era chamado mocorongo no exército, a gente chamava de mocorongo. A pessoa que não... Ok. Eu já fiz muito isso no coaching, quando eu estava no processo de treinamento, de não ver a pessoa dessa forma. Tento evitar ao máximo, mas ainda acontece de vez em quando eu não aguento e quero dar a minha opinião, um conselho e coisa e tal. E acho que é importante a gente saber balancear, né? Porque às vezes a gente tem um conhecimento e a forma de entregar pode ser diferente. A gente fala assim, eu vou falar o que funcionou para mim e você pega o que serve para você, se não servir, desculpa, ou joga fora, esquece. Mas não impor, né, as nossas verdades para o cliente. E eu levei, quando eu fiz esse exercício, pro lado pessoal. Eu tive muito conflito com a minha mãe. E, geralmente, nesses conflitos e por causa desses conflitos, eu não conseguia ver ela dessa forma. Então, eu não conseguia respeitar os pontos de vista dela, não conseguia respeitar a experiência de vida dela. Tipo assim, não, ela precisa de conserto. E infelizmente, a gente faz isso sem querer. E o impacto que a gente tem nessas pessoas... hoje eu tenho um ótimo relacionamento com a minha mãe. Mas quando a gente colocou todos os pontos no is e falamos, né, das nossas experiências que a gente teve nesse momento, eu vi o tanto que eu machuquei ela. O tanto que ela se limitou pela forma que eu via ela. Então, por isso que para mim, esse mindset ele foi um divisor de águas na minha vida. Tem o Emir antes desse mindset, o Emir agora. E agora, como que é, então, quando a gente consegue ver isso em alguém? Pensa no impacto que você tem ao ver isso. E eu não sei se vocês perceberam, mas tanto a regra número 1 ajuda isso, né, de que ninguém está errado, mas a forma que a gente fez o exercício, a gente honrou que cada pessoa é naturalmente criativa, cheia de recursos e completas. Aqui a gente não deu resposta, a gente compartilhou pontos de vistas e experiências diferentes. E, então, o meu convite para vocês é que comecem a observar esse mindset, essa frase no dia a dia de vocês, e principalmente nas sessões de coaching. Como que é colocar isso em prática? E qual que é o resultado que vocês estão tendo? Muito legal. Bem, então, muito bom. Eu queria agora então finalizar aqui o nosso evento com as lições aprendidas. Então, eu separei aqui algumas perguntas para poder guiar a conversação. E eu gostaria então que vocês compartilhassem, né, o que vocês aprenderam, o maior aprendizado para vocês com esse evento e como que você vai levar isso para a sua vida ou para o seu trabalho. E aí, se você tiver alguma sugestão
os nossos próximos eventos para poder melhorar, também é uma oportunidade para vocês falarem. Aí eu vou pedir para vocês também que, se vocês quiserem fazer agradecimento, despedida e tudo mais, que aproveitem esse momento, porque a gente já passou bastante do horário. E na minha formação, a gente usa isso aí, esse mindset como base. E nós, sempre que a gente termina qualquer evento, nós temos uma prática que, para mim, é muito interessante, muito impactante. Nós honramos essa ideia de que somos completos. Então, nós finalizamos, né, depois do nosso feedback, de compartilhar e agradecer e tudo mais, com a frase, estou completo. E quando a gente fala essa frase, a gente realmente acredita que tudo que a gente tinha que ter falado nesse evento, a gente falou. Não faltou nada. E se faltou, tudo bem assim, é porque não era o momento. Então eu gostaria de convidar vocês a fazerem também esse exercício, que ao final do momento de vocês compartilharem, terminar com estou completo. Ok. Então quem gostaria de iniciar? Aí pode ser rapidinho. Eu gostaria. Rogério. Ok, Rogério, vamos lá. Olha, eu aprendi muito com os colegas, com você, com a Cris, com o pessoal todo. Muito. Assim, tive muitas dicas e um aprendizado que eu levo, que todo mundo é completo. Todo mundo tem o seu completo. Todo mundo sabe o seu completo, né? E o que eu tenho a aprender é olhar desse lado diferente, olhar para a pessoa, sempre olhando a parte completa dela, né? Esse aprendizado foi muito bom, foi ótimo, né? Agradecer a você, o pessoal todo, sobre esse evento. Eu acho que todo mundo cresceu, principalmente com isso. E agradecer a todos. E sou completo. Obrigado. Muito bem. Obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos lá, Chu. Então, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer você, a Cris, todo mundo que está aí, né, que contribuíram aí dessa noite da minha vida, né? Então, gratidão, né? Tá todo mundo se ouvindo aí, né? Todo mundo se analisando, todo mundo se escutando, vendo se faz sentido ou não. Isso é muito legal, sabe? Porque é assim que a gente cresce, né? E aqui a intenção sempre é das melhores, né? Que é se evoluir e, em consequência, evoluir o outro, né? E eu me sinto completo, com certeza, desde já, por essa experiência, por tudo, por eu ser quem eu sou. E gratidão aí a todos e até o próximo encontro. E o que foi o seu maior aprendizado? Meu maior aprendizado hoje foi... Peraí. Falhou aí para vocês? A gente não tá te escutando bem, Chu, acho que tá cortando. Tá cortando? Gente, meu maior aprendizado de hoje foi ouvir cada um de vocês, fez eu entrar dentro de mim e dos meus pensamentos e me fez me lembrar que realmente eu sou completo, de verdade, eu já estou completo. E esse exercício fez eu entender que eu já sou completo e é isso. Muito bem. Fechou, galera? Obrigado. Valeu, Chu. Valeu. Então, vamos lá, vamos comigo. O meu maior aprendizado foi, na realidade, um resgate, né? De entender bem esse lance do mindset, onde você considera o outro como um ser perfeito, um ser completo, um ser cheio de recursos e criativo, né? A gente sabe, mas é sempre bom lembrar. Não adianta saber, você tem que estar aplicando o tempo todo isso, né? Aplicar isso também te tira do ego de querer, te tira da posição de salvador,
né, do Triângulo Dramático. E, bom, como eu vou implementar esse aprendizado na minha vida, é exatamente isso, né? Vou levar para as minhas sessões um pouco mais desse mindset, né? E aqui como podemos melhorar nossos próximos eventos? Cara, acho que tendo eventos, né? Eu acho que queria também agradecer e parabenizar o Emir e a Cris. Acho que a gente está na mesma pegada aí, querendo qualificar esse mercado que está tão denegrido, né? Eu também tenho alguns esforços em relação a isso. E eventos como esse, com essa qualidade de conteúdo, qualidade de entrega, só favorecem muito para quem realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é isso aí. Parabéns para vocês. Comigo. Veio para mim, hoje aqui com vocês, a confirmação de que o coaching ele é um processo criativo, ele não se apega somente às receitas de bolo, como eu havia dito isso antes de a gente começar, né? Em off, aí para o amigo da Cris. E com relação ao aprendizado, que eu tive, o principal de tudo foi que a gente precisa abrir o nosso portfólio, entendeu? Onde o portfólio é o nosso registro. Tudo está lá. E assim, é possível chegar nele, abrir e tocar a vida da melhor forma possível, tanto para o coach como para o coach. Tá? É isso, é questão de acessar o portfólio mesmo, o registro da nossa vida. Então, está tudo lá, todas as respostas estão lá. Bem. É isso aí. E com relação à melhora do evento, eu acho que foi super legal, foi muito mais do que eu esperava, tá? E conforme a gente vai realizando os eventos, a gente perceber alguma coisa que possa dizer para contribuir para a melhora, eu, da minha parte, eu vou dizer, pode ter certeza disso. Ótimo. Tá? Se eu puder colaborar para ajudar, dando uma sugestão. Será sempre bem-vindo. Sim, com certeza, eu digo, tá, gente? Eu só tenho a agradecer a todos aí pela participação. Sem vocês, eu não teria chegado a essas conclusões aí, entendeu? Eu não cheguei sozinho, cheguei prestando atenção no que todo mundo disse aqui, e aí eu pude montar aqui um conceito para mim. Tá bom? Sim. Está completo? Eu tô completo também, esqueci de falar. Sim, claro. Eu, como ser humano, eu me sinto completo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso de mais aprendizado. Muito bem. Tá? É isso aí. Está e não está, entendeu? É que eu estou numa fase que eu preciso absorver conhecimentos. Aí eu posso dizer de uma forma mais feliz, pô, estou me sentindo completo. Mas eu entendo a forma que o Emir quis dizer da pessoa estar completa, entendeu? Eu entendi. Por esse lado eu estou, sim, com certeza. Muito bem. Obrigado. Acho que o Emanuel ia falar. Eu? Posso falar? Pode. A ideia, acho que ficou fixo para mim realmente essa ideia de completude de todos os seres humanos, né? Todos têm os recursos e, como eu não sou formado ainda, acho que eu tenho que me armar de perguntas poderosas para buscar, resgatar, fazer aflorescer essa completude em cada uma das pessoas. Eu acho que isso aí foi muito válido para mim. E, enfim, é só aguardar o próximo evento, não sei se já está marcado, porque eu adorei, foi muito aprendizado, adorei mesmo, de verdade. O Emir também, parabéns pela condução do webinário, foi sensacional. Obrigado. Está completo? Completo. Ok. Gente,
obrigado por cada um compartilhar, né, em cada momento que pôde usar a palavra. Ter conhecido, né, o Emir, né, e agora está conhecendo todos. O Evandro é meu vizinho aqui, mora aqui na minha cidade. O Diego é meu coach. O Chu, a gente já se cruzou pelo Facebook, eu conheço ele do Facebook. A Cris conhecendo hoje, né, o Salvatore hoje também, o Ruggiero também hoje. E o Emir foi uma grata... É muito bom, né, ver isso, sabe? Essa essência do coaching, saber que ela existe, que ela está viva e que ela tem um valor enorme, né? Que sendo aplicado o coaching mesmo, puro, né? A questão do purista e tudo mais, mas o coaching puro, ele é uma coisa que talvez para a gente aqui ainda é alguma coisa a ser desvendada, assim, né? Talvez o coaching no Brasil, ele está muito contaminado. E quando tu vem colocando o jeito que a tua coach fala contigo, essa percepção, né, da gente conhecer, né, reconhecer o outro ser humano, no caso, o coach, como um ser completo, cheio de recursos e criativo, né, faz a gente dar um salto, né, de percepção e também nos coloca de uma forma mais, sei lá, para mim, assim, casou tudo com o meu propósito. Então, eu estava meio me questionando, que eu gostava mais de aplicar mentoria ou junto consultoria, sabe? Fazer aquele bem bolado, né? Mas a essência do coach mesmo, né? Que eu fui muito instigado no início pelo Diego, né? Faz a diferença num processo, faz a diferença numa sessão, porque a pessoa fazendo as conexões neurais dela, arrumando os caminhos dela para chegar num outro resultado, né? E isso não tem preço. E aí entra a questão dos 30%, 70%, e isso é validado, então, e dá resultado. Então, hoje eu me sinto completo por cada vez mais ficar sabendo e entendendo que sim, né, existe o coaching puro, né, trabalhar o coaching, que não tem o certo e o errado, tem o que funciona, e ver assim que a gente está fazendo um movimento legal, né? Embora a gente ainda é bem intimista, mas é de muita qualidade, né? Uhum. Você já deve ter participado de outros webinários e tudo mais, mas o que eu sei, né, que eu fiz com o Diego o ano passado, acho, uma palestra aqui em Palhoça, o que as escolas de coaching não ensinam, tinha umas 10 pessoas. Depois, agora a gente fez um webinário que o Emir participou, tinha umas 7, 8 pessoas. A gente fez o café para coaches aqui em Palhoça, tinha de 8 a 10 pessoas. A gente está no webinário hoje, que foi amplamente divulgado em vários grupos, sei lá, ou pelo menos no grupo que eu estava ali da Casa Coaching, né? A gente está com 8 pessoas. Então, daqui a um pouco a gente vai ver as mesmas caras. Eu acho que isso a gente tem que olhar pelo lado bom disso, né? Que vai se criando um corpo de entendimento, de troca, né? E talvez naturalmente outras pessoas vão se chegando. Sim. Mas antes eu estava muito, muito chateado de ver poucas pessoas participando. Mas hoje eu já comecei a mudar isso e estou vendo que talvez esse é o caminho. Qualidade é melhor do que quantidade, no meu caso. Exato. É isso aí. Bem, quem mais que falta? Cris? Só a Cris que tá faltando? Yes? Então, vamos lá, Cris. Só eu. Então, eu acho que a parte mais interessante
apesar de que eu e Mir já falamos muito sobre tudo isso, né? Nós somos mentores e coaches um do outro, né? Sim. É mais a parte prática de ver as pessoas completas, cheias de recursos e criativas. Não só as pessoas mais chegadas, mas aquelas pessoas que às vezes a gente olha, puta, não vou com a cara desse mané. Mas você enxergar se realmente esse mané é como cheio de recursos, criativo e completo também. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Ver uma pessoa do nosso meio dessa maneira é muito mais fácil. Agora, você vê um cara que, puta, esse cara é chato, esse cara é mal-humorado. Mas pensar, pô, mas ele é cheio de recursos, ele é criativo, ele é completo. Eu acho que essa é o maior desafio. A gente vê as pessoas que a gente não consegue enxergar qualidades, começar a ver dessa forma. Aí a gente começa a deixar isso mais próximo da nossa mentalidade, da nossa realidade, principalmente quando o coach fica mais fácil depois. Eu acho que esse foi o maior aprendizado. Aí a questão de como eu e a Mir só captamos as ideias agora. Está completa? Com certeza. Desde que eu nasci. Bem. Sempre fui. Então, algo que eu lembrei, neurociência aqui, a gente tem as células espelhos, né? E é a forma que a gente aprende. Nossa célula espelho, ela começa a imitar o próximo, né? A pessoa que a gente está usando como referência. E assim a gente entende o que está acontecendo. Quando você começa a ver as pessoas como naturalmente criativas, cheias de recursos e completas, as células espelho dela vão reconhecer isso. Elas não vão ter essa palavra na cabeça delas e talvez nem vai ficar tão consciente, mas inconscientemente elas vão saber disso. Então, quando você chega numa sessão e você não vê o seu cliente dessa forma, ele não vai agir, porque ele não está sintonizado ali. Ele está sintonizando com essa ideia que ele está incompleto, que você precisa consertar ele. Quando você vê realmente o cliente dessa forma, ele vai sentir isso e ele vai se empoderar disso. Então vai ser um resultado muito visível. E isso é por causa das células neurônio, que o Diego falou alguma coisa que me fez lembrar disso. Cris, você pegou e falou que o mais complicado é a gente ver isso nas pessoas que não são próximas a gente, né? Eu acredito que também nas pessoas que são próximas às vezes é complicado. E você estava aí falando, antes da gente começar, que você queria descobrir quem foi que fez a montagem do coach palhaço. Então eu vou convidar você. Como seria ver, né, essa pessoa dessa forma? Que mudaria. Olha que desafio esse seu. Muito bem, gente. Então, meu maior aprendizado foi que existem coaches que realmente se importam com a profissão de coaching, e isso é muito gostoso de ver. Eu quero ver cada vez mais outros coaches se unindo ao nosso projeto, a gente tem uma troca bem mais rica do que a gente já teve, né, de conhecimento. Os próximos laboratórios, eles vão usar como base esse mindset, então a gente vai começar a trabalhar as habilidades que vão ajudar a gente a levar esse mindset para sessões e realmente honrar o cliente dessa forma. O que eu vou implementar, eu já vou começar a pensar aí qual que vai ser a primeira habilidade que a gente vai explorar para poder marcar o próximo evento. O que eu gostaria é de fazer os eventos semanais, então seria na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Eu confirmo para vocês no grupo do WhatsApp. E como podemos melhorar os nossos próximos eventos? Eu vou pedir então para vocês começarem a participar, a utilizarem a comunidade no Facebook, porque a ideia é a gente começar cada vez a utilizar menos o WhatsApp e mais o Facebook, porque aí fica registrado para os novos membros as coisas que a gente já fez. A gente está fazendo a gravação desse evento e nós vamos publicar no YouTube. Vamos compartilhar o link só para o pessoal que está no laboratório. Então, se você quer compartilhar esse evento aqui com outros amigos coaches e que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo, né, ou que tem um pensamento similar ao nosso, que pode ajudar a gente a melhorar o coach no Brasil, então convida eles para a comunidade, comecem a utilizar lá. A gente já tem posts para poder fazer apresentação pessoal, enquetes e tudo mais, e eu gostaria de ver vocês participando. Isso ajuda muito a melhorar os próximos eventos.
Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa por ter passado do horário. Espero ter contribuído e ter feito pelo menos um pequeno impacto na vida de cada um de vocês. E falando isso, eu estou completo. A gente se vê. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Valeu. Tá.